Pela primeira vez na história americana, um julgamento foi realizado em cima de uma montanha, à beira de um precipício, com a magnífica vista do Oceano Pacífico. Por 3 dias, os juízes e os jurados ouviram os testemunhos dos peritos forenses que, conduzidos pela promotoria, apresentaram as evidências de um caso perturbador. Essa manobra, nunca antes vista, foi fruto de uma tentativa para fazer o júri decidir se a morte de uma linda jovem de 20 anos não passou de um trágico acidente ou se ela foi empurrada daquele penhasco intencionalmente. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Gina Wilde. Mas antes de começar, gostaria de lembrar a você que já é inscrito aqui no canal e gosta do nosso trabalho, de ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Gina Hubbard nasceu em Kentucky em 1967 e seus pais se divorciaram 3 anos depois. Sua mãe, Bobbie Jo Roberts, que trabalhava como professora, se casou com um estudante de direito cujo sobrenome era Marshall, mas essa união também terminou em divórcio. Algumas das melhores amigas de Gina do ensino médio a descreveram como divertida e que ela fazia parte de um círculo social animado. Aos 17 anos, ela se apaixonou por um homem da marinha chamado Jay Wilde. 2 anos depois, eles se casaram e se mudaram para San Diego, onde ele morava. Mas suas ausências quando estava de serviço no mar prejudicaram o casamento, e eles se separaram em 1987. Gina permaneceu na Califórnia e foi quando conheceu Virginia e BJ McGuinness. Virginia nasceu em 1937 em Ithaca, Nova York, filha de um fazendeiro chamado Christy Hoffman e sua esposa Mary. A família vivia na pobreza e, a partir dos 18 anos, Virginia teve uma longa série de prisões por pequenos crimes, além de ser suspeita de vários incêndios criminosos. Os anos se passaram e, em 1972, Cynthia Coates, de 3 anos, filha do segundo casamento de Virginia, sofreu um acidente. Supostamente, a criança se enroscou em um arame no celeiro e terminou asfixiada em uma viga de 2,5 metros de altura. O corpo foi encontrado por Virginia, que tinha 35 anos na época, e o removeu antes que alguém pudesse examinar a cena. Apesar de ter apenas 3 anos, a pequena Cynthia já tinha um seguro de vida, que foi pago sem suspeitas para sua mãe Virginia. O segundo marido de Virginia, Sylvester, de 36 anos, mais conhecido como Bud, faleceu em 8 de setembro de 74, em Louisville, Kentucky. Ele sofria de câncer e Virginia convenceu os médicos de que era enfermeira, por isso estava totalmente qualificada para administrar seus medicamentos em casa. Pouco tempo depois, Bud deu entrada no hospital vítima de um incidente em que recebeu uma dose dupla de analgésicos poderosos, mas conseguiu sobreviver. Na noite em que ele faleceu, Virginia deu dinheiro aos filhos para passarem a noite na cidade, e ao voltarem para casa, o encontraram morto. A viúva limpou o corpo, dispensou uma autópsia e recebeu o seguro de vida do marido quando a causa da morte foi determinada como consequência do câncer. Ela continuou sua carreira e, em julho de 1985, aconteceu um incêndio em sua casa em Palo Alto, onde morava com sua mãe. Pelo incêndio, ela arrecadou mais de $120 mil de indenização, além do seguro de vida de sua mãe. Virginia, seu terceiro marido BJ e Gina haviam morado em Kentucky, e esse fato fez a jovem se sentir confortável com eles. Em dezembro de 1986, Gina foi morar na casa do casal em Chula Vista, Califórnia, apenas temporariamente enquanto procurava um emprego e um apartamento após o divórcio. A mãe de Gina, Bobbie, achou estranho a filha decidir morar na casa de pessoas desconhecidas e tentou verificar se ela estava bem, mas Virginia supostamente interferiu. Mesmo assim, a mãe de Gina insistiu e lhe enviou uma passagem de avião para que sua filha voltasse para Kentucky. Gina visitou a mãe e passou a morar com ela por um tempo, mas as duas discutiram e Gina voltou a morar com o casal McGuinness. Em 1º de abril de 87, de alguma forma, Virginia convenceu Gina a ir a uma corretora de seguros, onde um seguro de vida foi feito para ela no valor de $35 mil. Gina acreditava que viajaria com o casal para o México em breve, então achou que a ideia do seguro fazia sentido. Na realidade, Virginia e BJ não estavam levando Gina para o México, mas sim para um passeio turístico na região de Big Sur, na Califórnia, onde a costa do Oceano Pacífico fica no sopé da Cordilheira de Santa Lúcia. Os 3 turistas chegaram a Seal Beach em 2 de abril de 87.
Dina gostou tanto de olhar para as ondas batendo nas rochas lá embaixo do penhasco que ficou para trás depois que seus amigos voltaram para o carro. De repente, Virginia e BJ perceberam que a jovem havia desaparecido e, após voltar para procurá-la, encontraram apenas um de seus sapatos azuis de salto alto. Virginia correu para uma galeria de arte próxima para pedir ajuda e, depois de algum tempo, uma equipe de resgate do condado de Monterey chegou ao local. Quando os investigadores chegaram, tomaram a declaração de Virginia ainda no local e nada parecia suspeito. Ela disse que Dina estava usando o salto alto e sugeriu que isso pode ter causado um acidente. Ela até mostrou fotos tiradas mais cedo naquele dia e, de fato, Dina estava usando aquele tipo de calçado. Não tendo motivos para suspeitar de um crime, os investigadores processaram a cena rotineiramente, sem tirar fotos ou examinar o local em busca de evidências. Afinal, acidentes como esse aconteciam naquela região. Quando os socorristas encontraram o corpo de Dina, de 20 anos, ela tinha sangue seco cobrindo seu rosto e ferimentos graves nas costas das mãos e dedos. Ela havia caído de uma altura entre 119 e 152 metros de altura e passou por uma autópsia de rotina que confirmou que ela sofreu uma fratura na base do crânio, além de vários ferimentos nas costas das mãos. O médico legista afirmou que os ferimentos eram consistentes com uma queda e considerou sua morte acidental. No entanto, a família da vítima não estava convencida e achava pelo menos duas coisas muito estranhas. O fato da jovem morar com um casal desconhecido e porque Dina, alguém com medo de altura, chegaria tão perto da beira de um penhasco. Apesar das evidências de seu acidente, a família contratou um advogado civil chamado Steve Kinney. Steve examinou as fotos tiradas por Virginia e BJ naquele dia fatídico, e o que ele encontrou naquelas fotografias mudou toda a narrativa em torno dessa tragédia acidental. Como diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras, e Virginia e BJ McGuinness tinham uma câmera cheia delas. Os investigadores pediram ao casal suas fotos do passeio e eles forneceram de bom grado. Os McGuinness usaram sua câmera de disco, aquelas que têm um rolo de filme, e isso permitiu que os investigadores analisassem suas fotos na sequência tirada. Enquanto os detetives revisavam a sequência, eles notaram 3 coisas suspeitas. No início, Dina parecia muito animada, porém, nas fotos seguintes, ela aparentava estar exausta. Na última foto em que ela aparece, é possível ver Dina e BJ de pé à beira do penhasco. BJ parece estar segurando-a como se ela estivesse bêbada ou algo assim, mas o mais sinistro é ver BJ olhando para trás, verificando se a barra está limpa. As últimas 4 fotos foram ainda mais suspeitas, aparentando ser fotos troféus. Uma dos penhascos onde Dina caiu, uma à direita do penhasco, uma à esquerda do penhasco e uma das estradas atrás do penhasco. Imagine ser Virginia e BJ. Depois de perceber que Dina acabou de cair acidentalmente, você não iria encerrar a sessão de fotos do dia? Os investigadores descobriram que a apólice de seguro de vida no valor de $35.000 foi assinada em 1º de abril. Um dia antes do acidente. Assim, eles decidiram falar com o agente de seguros, que lhes disse que Virginia fez uma pergunta curiosa ao sair. Isso se aplica à morte acidental, não é? O beneficiário da apólice era o filho de Virginia, James Coates, que estava preso na época, mas foi listado como noivo de Dina. No entanto, ele e Dina eram casados legalmente com outras pessoas. Para a polícia, a motivação estava clara, já que Virginia e BJ tentaram receber a indenização no dia 3 de abril, um dia depois da morte de Dina. Mas por que o comportamento de Dina parecia mudar na sequência de fotos? A autópsia inicial foi rotineira e o crime não foi considerado uma possibilidade. Porém, por razões pouco claras, o legista decidiu armazenar uma amostra do sangue da vítima, uma prática inédita na época em 1987. Assim, os investigadores enviaram o sangue para ser testado em laboratório. Presentes no sangue de Dina havia traços de amitriptilina, um antidepressivo comum conhecido como Elavil. De acordo com um toxicologista forense, alguém que nunca tomou a droga antes provavelmente apresentaria sintomas como sonolência e tontura, 2 sintomas que Dina exibiu visualmente nas fotos turísticas. Mas como o medicamento entrou em seu sistema? Dina não tinha receita para Elavil. Adivinha quem tinha? BJ McGuinness, o marido de Virginia.
BJ havia conseguido receita de Laville há muito tempo, uma vez que os investigadores descobriram que Dina e os McGuinness almoçaram horas antes do acidente. Eles suspeitaram que o casal havia colocado a medicação na bebida de Dina. Outro detalhe importante veio à tona. Se Dina caiu do penhasco, por que as feridas estavam nas costas das mãos e não nas palmas? Um patologista forense analisou as fotos originais da autópsia e fez a mesma pergunta. Dina sofreu ferimentos nas costas das mãos, várias unhas quebradas e traumatismo craniano. Porém, se ela tivesse realmente caído, o instinto a teria compelido a agarrar alguma coisa, provavelmente sofrendo ferimentos nas palmas das mãos. Mas não, ela só tinha ferimentos nas costas das mãos, evidência de luta, não de acidente. Seria possível que ela tenha sido jogada, se agarrado em algo à beira do penhasco e Virginia ou BJ usaram algo como uma pedra para esmagar suas mãos, forçando-a a se soltar? Essa foi a conclusão do patologista forense. A evidência mais contundente veio de uma verificação de antecedentes realizada pelo advogado contratado pela família de Dina. Foi quando ele descobriu que Virginia tinha feito carreira com pequenos pagamentos de seguros. A maioria de suas indenizações totalizava cerca de $35 mil, que é um valor modesto, mas que a maioria das empresas de seguro não se incomodariam em investigar. Então, vamos recapitular as vezes que Virginia recebeu pagamentos de seguro? Primeiro, na morte de sua filha de 3 anos que faleceu em circunstâncias suspeitas. Segundo, na morte de seu segundo marido, que ela falsamente se identificou como enfermeira para cuidar dele. Terceiro, todas as casas em que ela morou foram incendiadas, até mesmo uma em que a companhia de seguro reconstruiu em vez de pagar a indenização. Quarto, na morte de sua mãe. E por último, na morte de Dina. Em 1989, 2 anos após o suposto acidente, Virginia e BJ foram presos e acusados de homicídio em primeiro grau da morte de Dina Wilde. Ainda assim, Virginia tinha mais um truque na manga e passou a alegar que não estava no local do acidente. Como prova, ela lembrou aos promotores que não estava nas fotos em Seal Beach, mas o que ela não percebeu é que uma das fotos capturou a sombra do fotógrafo. Os investigadores forenses compararam a posição do sol e a distância das rochas, além da distância entre a câmera e o local onde Dina estava. Através desse cálculo milimétrico que mediu o comprimento e o ângulo da sombra, os investigadores chegaram à conclusão de que o fotógrafo tinha 1,68 m de altura, ou seja, a mesma altura de Virginia McGuinness. Infelizmente, em 1991, BJ McGuinness morreu de complicações de pneumonia antes de seu julgamento, que estava marcado para março de 92. Desde o início do julgamento de Virginia, a defesa culpou os sapatos de salto alto de Dina por sua morte, utilizando a típica tática de culpar a vítima. Virginia alegou que Dina era viciada em medicamentos, o que explicava a presença do Elavil na corrente sanguínea dela. Seus argumentos não convenceram o júri, que após deliberar por 4 dias, considerou Virginia culpada de homicídio, falsificação e fraude de seguros. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, mas após 19 anos na cadeia, faleceu em 25 de junho de 2011, aos 74 anos. Apesar das mortes suspeitas de sua mãe, seu marido e sua filha, além dos vários casos de suspeita de incêndio criminoso, o assassinato de Dina foi o único crime que continha evidências suficientes para uma condenação. Talvez, se algum desses casos tivesse sido melhor investigado e Virginia estivesse presa naquela época, ela não poderia ter tirado a vida de Dina de maneira tão covarde. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.